Pode o homem odiar a si mesmo? Olá, eu sou o Fernando Peixoto, esse aqui é o canal Palavra. Sejam todos bem-vindos. No último vídeo a gente vinha falando de natureza, identidade, propósito, qual é essa relação com Deus, nosso Pai, né? E como é que isso pode fazer sentido na nossa vida, né? Na minha vida, na vida de cada um. Eu fiz a pergunta se você acreditava em Deus, né? Mas em seguida da pergunta e se não acreditasse, que diferença isso faria? Muitas vezes a gente acredita em Deus, tem aquela crença, né? E até fé mesmo, mas na hora de realmente viver essa fé, algumas coisas nos atrapalham por conta de quem somos. Por isso que é muito importante nós entendermos qual é a nossa natureza, essa natureza que vai gerar a nossa identidade, e essa identidade que nos vai gerar um propósito, que nos vai dar um sentido. A natureza, pegando natureza, propósito e identidade, né? A natureza a gente pode colocar como o Pai, que Ele que gera todas as coisas, Ele que cria todas as coisas. E a natureza do Pai é o amor. Dessa natureza gera-se uma identidade do Filho, que é Jesus, que é a graça. Por conta do amor, eu amo. Então, a natureza do Pai, a imagem e semelhança de Deus que eu tenho, que todos nós temos, que nos foi dada, sempre lembrando que isso nos foi dado, que não é nada que nós possamos fazer ou deixar de fazer, mas é a questão de procurar ter esse entendimento, ter esse encontro com Deus através de uma razão junto com uma fé. Porque é importante que a fé e a razão elas trabalhem juntas, e não adianta a gente querer dizer que não, porque sempre vai ter o homem dentro da gente, o homem natural, o homem falho, o homem que é pecador e tem uma natureza além da de Deus dentro de si mesmo, que vai colocar essas dificuldades, né? E eu sabendo quem eu sou, fica mais fácil de eu entender o que eu quero, o que eu preciso para conseguir o que eu quero. A gente vem pensando que nessa identidade, essa natureza, melhor dizendo, do Pai, que é naturalmente amor, lembrando que Deus é o ser eterno, é um ser que não foi criado, é um ser que ele é um ser em si mesmo, como Paul Tillich fala, né? Que é um ser que não tem início nem fim, ele simplesmente é. Até alguns dizem que Deus não existe, né? Deus é, porque ele já existiu antes de qualquer coisa. É ele que gerou tudo. Com esse pensamento, nós também entendemos que ele gerou a nós mesmos. E quando ele nos gerou, segundo a Bíblia, que é a palavra de Deus, ele nos fez imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança não é que nós pareçamos com ele fisicamente, que afinal ninguém nunca viu Deus, mas é uma imagem e semelhança do caráter. E esse caráter de Deus é imutável, ele não muda, Deus não muda, o caráter de Deus não muda. Deus não é aquele que tu faz uma coisa errada, ele se melindra e fica, oh meu Deus do céu, o que eu faço? Ele pecou, ele fez alguma coisa errada, e agora não quero mais saber dele. Não, ele foi
ele está muito bem, ele é correto, ele faz tudo certo, é isso aí, eu vou amar mais. Não tem nada que a gente faça nem deixe de fazer que mude isso. O amor de Deus é imutável, é íntegro. Quando a gente fala de integridade também, às vezes as pessoas confundem um pouco, né, com ser perfeito. Deus é perfeito, mas a integridade exatamente é dessa imutabilidade de Deus, essa questão de que Deus, ele é, e nada muda o que ele é, nada interfere, ele não vai reagir baseado em coisas que eu fiz ou coisas que eu deixei de fazer. Ele não vai mudar o seu jeito de ser, não vai mudar a sua natureza, ele não vai mudar o seu caráter. E nós, como filhos adotivos ou criados, não gerados, o único gerado foi Jesus Cristo, que é o unigênito, né, que fala em João 3,16, Romanos 8,28 também vai dizer que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos e que nós somos essa cadeia de pessoas, essa linha de pessoas que vem depois de Jesus e que é para ser igual a Jesus, né? É para ser um filho que distribui graça assim como nós recebemos graça, através do amor. E essa graça gera um amor ao outro, gera um entendimento de quem nós somos e do que somos por conta dessa graça, para que possamos ir ao encontro do nosso propósito, que é encontrar o outro, que é comunhão, que é união, é de buscar aquele nós, não aquele eu e tu. É um nós, é o outro que sou eu, é o outro que eu me espelho nele, é o outro que se espelha em mim, porque nós somos parte de um corpo só e nós sofremos, nos alegramos juntos, choramos e nos entristecemos, sentimos dores, angústias, ansiedades por conta disso, porque nós somos membros de um só corpo. Então, quando algum membro desse corpo sofre ou alguma coisa, a gente também sente isso, desde que nós estejamos nesse entendimento de nossa identidade. A identidade é Cristo, a identidade é Jesus, é Deus que veio à Terra e se revelou em Jesus. Afinal, Jesus é a maior revelação de Deus. Jesus é tudo o que Deus queria nos dizer, segundo Philip Yancey. E às vezes a gente busca fora disso, né? Fora de Deus, querer colocar Jesus dentro de uma redoma, dentro de uma caixinha, dentro de limites que ele pode ou não pode ser, pode ou não pode fazer. E essas coisas vão nos distanciando de Deus, vamos dizer assim, né? Porque eu não acredito exatamente que nós nos distanciamos de Deus, porque Deus está em nós. Nós apenas desconectamos o nosso espírito do Espírito de Deus e começamos a buscar o que nós desejamos como uma busca por nós mesmos, como se nós vivêssemos sem Deus. Essa identidade crística, que é a nossa luta de filho, o Cristo que se dá para os outros, o Cristo que veio para salvar, o Cristo que se entregou por nós, ele gera graça, e essa graça ela não faz acepção de pessoas, essa graça é para todos. Então, quando eu tenho essa dificuldade, eu entendo que eu sou filho de Deus, eu entendo que a minha identidade é filho de Deus, é crística, que Jesus é meu irmão, Deus é meu pai, mas eu não me aceito. Eu vou a lugares, eu converso com pessoas, eu leio livros, eu vejo filmes, eu me relaciono nas redes sociais, eu me relaciono com pessoas, e certas pessoas eu não consigo amar, certas pessoas eu não consigo aceitar como elas são, eu não consigo respeitá-las muitas vezes, né? Muitas vezes eu as coloco
embaixo, né? Eu as coloco como menores que eu, e isso empaca a graça e a gente perde o caminho do propósito, o nosso caminho do sentido da vida que a gente tanto busca, que todo mundo busca. Afinal de contas, o que a gente está fazendo aqui nessa terra? E essa não aceitação tem muito a ver com a pergunta que eu fiz no início, a pergunta de que você sabe que alguém pode se odiar, o homem pode odiar a si mesmo. É exatamente por isso que nós não aceitamos o outro, porque nós não nos aceitamos. Nós precisamos ficar mostrando para os outros quem nós somos, mostrando para os outros o que nós temos, fazendo coisas que nós não queremos, que o nosso coração diz que não é legal, que não vai me fazer bem, mas eu faço porque eu preciso estar com aquela turma, ou porque eu preciso estar aceito dentro de um espaço, de uma escola, ou dentro de uma igreja mesmo, né? Então eu tenho que usar aquela máscara. Eu não posso mostrar o que eu estou sentindo, eu não posso mostrar as minhas dores, porque alguém vai me julgar, vai me dizer que isso aí é falta de fé, ou que você é muito fraco, que você devia isso ou devia aquilo, devia fazer de forma diferente. E aí isso eu vou me sentindo mal e vou esquecendo de quem eu sou filho e qual é a minha identidade. No momento que eu entendo que eu sou detentor da graça de Deus, que eu tenho a graça de Deus que me foi dada por Ele, e que o meu caminho aqui é caminhar em graça, caminhar em amor, eu começo a querer estar com os outros. E esse estar com os outros é um estar agradável, de paz, de amor, de compaixão, de misericórdia, de aceitação. Se eu não me aceito, eu não aceito o outro, porque o outro sou eu, porque nós fazemos parte de um corpo só. Então, coisas em mim que eu tenho dificuldade, normalmente eu vou ver dificuldade no outro. É importante que, se a gente quer desfrutar do reino de Deus aqui e agora, da vida eterna aqui e agora, existe a necessidade de buscarmos entender que nós realmente somos filhos de Deus. Isso vem pela fé, e essa fé também é dada por Deus. Deus, além de receber a fé, de nos colocar na fé, Ele nos dá essa fé. Então, assim, acaba que a nossa integridade, que era para ser a nossa natureza, que vem de Deus, que é íntegro, ela se desmancha. Cada coisa que um outro faz, outro reage, ou alguma coisa que como eu não me aceito, como tem certas coisas que eu não me sinto bem, tem certas coisas que eu não sei lidar, tem certas coisas que eu faço e não gosto de fazer, e eu escondo, e eu fico pelos cantos, né? Assim como Adão e Eva, que se esconderam depois de ter feito uma besteira, depois de ter se colocado como deuses, né? Querendo ser deuses, né? Eles se esconderam de medo. Eu me escondo exatamente para ter a liberdade de mostrar o outro, aquele outro que não sou eu, aquele outro que eu forço para mostrar, aquele outro que agrada o meu próximo, aquele outro que quer a atenção, que quer o elogio, que precisa do outro para me fazer satisfeito. Só que a satisfação nossa não é que não pode ser dependente do outro, é o contrário. A nossa satisfação é que a gente seja servo do outro, que a gente consiga fazer o outro feliz para nós podermos ser felizes. Nós falamos no primeiro vídeo, que eu vou colocar no card, além no card eu vou colocar nos comentários embaixo, fixado, para vocês clicarem lá e dar uma olhada no outro vídeo. E a gente vai falando dessas 3 palavras, e vem surgindo outras palavras, tudo tem a mesma conexão, tudo tem a mesma ideia. É uma sequência de coisas
Se eu não me aceito, eu não sou íntegro. Se não sou íntegro, como é que se eu reajo, se eu uso máscara, se eu chego no outro diferente, como é que eu vou me relacionar com ele da forma que Jesus quer que eu me relacione? Que é em amor. E Jesus disse: estarei com vocês quando tiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei ali. E essa relação é como se eu estou aqui, o outro está aqui, e no meio disso, onde as energias, as coisas fluem da relação, se essas energias são de amor, Jesus é esse amor que vai passando de um para o outro e vai vivendo entre nós. E assim a gente vai conseguindo encontrar o propósito, conseguir dar sentido. E a gente vai começar a ser feliz, apesar das dificuldades, que elas não vão acabar e nunca vão acabar, mas a gente vai conseguir lidar com coisas que a gente precisa lidar. Então é entender essa natureza e de que forma que eu posso usufruir dessa natureza, identificando ela na minha identidade, no meu caráter, na minha vontade. Quem faz isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo me dá essa identidade, me dá esse caráter, me dá essa vontade de não é parar de olhar para mim, mas de olhar muito mais para o outro, que sou eu. O outro sou eu, o outro é meu espelho, não tem como a gente fugir disso. Então, o sugerido aqui é que você, quando olhar para o outro e ver que o outro faz coisas que você não gosta de fazer, lhe incomoda de alguma forma, para pensar se você não é igual a ele em outras áreas. O pastor Ed Renekiewicz, ele fala que a questão do pecado não é uma questão moral, coisa de fazer ou deixar de fazer, de questões de mentira, os 10 mandamentos lá, né, colocando adulterar, não cobiçar, não roubar, não matar, tal. Claro que isso são coisas que está claro que não se faz, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Mas o pecado é uma questão do ser, é o que eu sou. Ele fala que existe o pecado e pecados. O pecado é aquela vontade que eu tenho de viver como se Deus não existisse. A partir daí vão gerar os pecados, porque só a vida com Deus, se eu saio de Deus, é morte. Se é morte, eu posso tudo, eu posso fazer o que eu quiser. E esse fazer o que quiser, ele ataca todos, ele constrange todos, ele manipula, ele mente, ele engana, ele cobiça, ele adultera, porque ele já não é mais a identidade que olha para o outro, ele virou uma identidade que olha para si mesmo. E a grande diferença que a gente tem do que se é, de Deus e nós, eu e Cristo, é que eu olho para mim, Cristo olha para o outro. As coisas com Cristo saem de dentro para fora, as minhas são de fora para dentro. Então eu começo a querer me vestir bem, para mostrar para os outros que eu estou bem. Eu começo a cortar cabelo, ter um corpo legal, eu busco fazer musculação, eu quero uma alimentação. Se eu estou gordo, eu me sinto mal. Se aparece cabelo branco, eu pinto. Muitas coisas, eu começo a querer ter materiais, celulares, assistir coisas, participar de eventos, de reuniões que não tem sentido em si mesmas, só para estar ali, só porque eu não me sinto aceitável, E eu quero te dizer que nós somos aceitáveis, todos nós. O que foi feito por todos. O que foi feito na cruz foi feito para todos, e esse todos é um só, nós somos um. Então o que nós buscamos no outro, nós buscamos a nós mesmos. Então quando eu odeio o outro, eu odeio a mim mesmo. E é uma troca. Se eu odeio a mim mesmo, é porque eu odeio o outro. Então alguma coisa está errada, e a gente precisa começar a conversar sobre isso, a pensar sobre isso, porque essas coisas
a falta de aceitação vai gerar um ódio de mim, que gera um ódio do outro e vai gerar frustração, e aí vai gerar um ciclo de novo de achar que eu não mereço, que eu não posso, que eu não consigo, e lá vai nós de novo, perdendo a oportunidade da graça, perdendo a oportunidade de amar. Nós justificamos as coisas, os nossos erros, dando desculpas disso, daquilo, nunca admitindo nossos erros, que é uma coisa natural, porque nós erramos, mas nós esquecemos de justificar o que fazemos certo. Ninguém justifica amar, eu justifico odiar, eu odeio o outro por isso, eu amo pelo que. É difícil justificar. Se eu não vou para um lugar, eu justifico, eu não vou, eu dou um monte de justificativo, mas justificar para ir, uma coisa que você precisa fazer, normalmente você não justifica, você não busca justificativa. Mas se tiver uma justificativa, se tiver uma vontade de não ir, você vai achar um monte de justificativas para não ir. Ou você não quer fazer uma coisa que precisa fazer, você vai justificar muito para não fazer, em vez de justificar para tentar fazer, porque aquilo pode ser bom, apesar que talvez seja um pouco inconveniente para você naquele momento, mas é necessário. Muitas coisas são necessárias. Se a gente ficar nesse ciclo de dor, de frustração, de repetição de ações, buscando encontrar a mim mesmo, buscando as minhas coisas, buscando os meus interesses, buscando os meus valores, eu vou me frustrar, porque eu nunca vou conseguir encher de mim mesmo. O único que pode me preencher é o Espírito de Deus, porque nós somos de lá. Mais uma vez, a nossa luta não é para sermos divinos, nossa luta é para que nós, como divinos, consigamos ser humanos. E o humano vive em comunhão, vive em relacionamento de amor. Esse é o canal Palavra. Eu sou Fernando Peixoto. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever, comentar para a gente conversar depois sobre esses comentários. E também compartilhe o vídeo com quem você gosta e até com quem você não gosta, né? Quem sabe ele começa a gostar. Até mais.